A proposta da lobista Roberta Luxinger de até 626 milhões para venda sem licitação de medicamentos à base de canabidiol ao Ministério da Saúde está no centro da investigação da Polícia Federal. O negócio previa o fornecimento de 1.200.000 frascos de 36 tipos de medicamentos. Uma minuta do contrato foi enviada por Luxinger a Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, que na época era chefe de gabinete do presidente Lula. O documento foi encontrado nos celulares de Roberta e de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Os dois são investigados, assim como Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, por suspeita de tráfico de influência. Segundo a investigação, Roberta teria sido contratada pelo careca para viabilizar a compra de canabidiol pelo governo federal e Lulinha teria atuado como intermediário. O negócio, no entanto, não chegou a ser realizado. Mensagens de WhatsApp analisadas pela PF indicam que a minuta foi encaminhada à Marcola. O ex-chefe de gabinete confirmou ter recebido o arquivo, mas classificou o envio como inadequado. Ele afirmou ainda que não deu andamento, não negociou e não encaminhou a proposta dentro da administração pública. De acordo com a investigação, a equipe do careca do INSS teria estruturado o plano antes do envio do documento à Marcola. Os investigadores também encontraram nos celulares dos envolvidos diferentes versões de um termo de referência, documento usado para orientar contratações públicas. A suspeita da PF é de que o grupo pretendia entregar o material praticamente pronto ao Ministério da Saúde, com o objetivo de influenciar e acelerar uma eventual contratação. Áudios e mensagens apreendidos na investigação mostram ainda discussões sobre uma possível dispensa de licitação. Em uma das gravações, Roberta menciona dispositivos da nova lei de licitações para tentar caracterizar a situação como um cenário de emergência e, dessa forma, justificar a contratação sem o processo licitatório tradicional. As investigações apontam também que o careca do INSS teria procurado fornecedores de medicamentos à base de canabidiol nos Estados Unidos e também na Colômbia. Ele teria dito a interlocutores que participaria de reuniões com técnicos do Ministério da Saúde para tratar desse negócio. O plano teria sido detalhado ainda em depoimento prestado à Polícia Federal por uma testemunha ligada à World Cannabis, empresa pertencente ao lobista, ao careca. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a iniciativa não teve resultado prático. A pasta afirmou que o canabidiol não está incorporado ao SUS e que nunca comprou, forneceu ou discutiu a oferta desse tipo de medicamento para a rede pública. Dada a notícia, Felipe, a gente vê mais uma vez como a Roberta Luxinger tinha entrada, sim, nos ministérios e principalmente no Ministério da Saúde, porque o careca contratou os serviços da Roberta Luxinger para tentar agilizar, acelerar a questão da venda dos medicamentos à base de maconha, à base de canabidiol. Lembrando que o careca do INSS, ele já era um lobista que tinha entrada na esplanada dos ministérios. Foi preciso que ele contratasse a Roberta para que ela conseguisse entrar aonde ele não conseguiu entrar, porque ela ainda tinha entrada usando o nome do filho do presidente. Então, Felipe, todos os dias, estamos tendo pílulas agora de conversas da Roberta Luxinger, porque o celular dela foi apreendido pela PF, e provas de que mostram que ela era extremamente ligada ao Lulinha, uma espécie de sociedade ali dos dois, para que esses negócios fossem sim acelerados dentro do governo Lula, principalmente dentro do governo Lula, para que os dois pudessem, então, resolver os seus problemas e, inclusive, morar na Suíça, Ela brinca que eles estão em outro patamar e que em breve eles poderiam ir morar na Suíça, ou seja, provas a Polícia Federal já tem. Eu não sei se isso aí a gente pode chamar só de indício, não. Essa é a grande questão, Nila. Você vê claramente que existem algumas peças do quebra-cabeça que já estão montadas, já estão na mesa. Primeiro é que a Roberta Luxinger tinha uma relação de proximidade com o Lulinha. Tanto é que o Lulinha, quando ia para Brasília, morava na casa dela. Tanto é que ela pagava contas do Lulinha em viagens do exterior. Também se sabe que ela tem uma relação de proximidade e de sociedade com o careca do INSS, que contratou o serviço dela para tentar vender
a canabidiol no governo federal, mas especialmente no Ministério da Saúde. Além disso, dá para ver que ela de fato tentou, na troca de mensagem, por meio de fazer termos de referência, entregar o processo de contratação quase pronto para o Marcola, para o ministro da Saúde, na verdade, para o secretário executivo da Saúde, o Berger. Ou seja, claramente mostra a tentativa dela de vender o produto no Ministério da Saúde e claramente mostra a relação dela com o Lulinha e a relação dela com o Careca do INSS. Então, o que a Polícia Federal tem que avaliar agora e tem que investigar é se ela conseguiu ou não conseguiu algum tipo de benefício no Ministério da Saúde. E é um absurdo, Neila, você fazer esse tipo de contratação por emergência que dispensa a licitação de forma maquiada. A lei não foi feita para isso. A lei foi feita para, nos casos de emergência, de fato, né, a administração pública ter uma flexibilidade na contratação. A regra sempre foi a licitação. E existem inúmeras empresas no Brasil que já fornecem medicamentos à base de canabidiol. Então, não caberia a ela tentar fazer com que o governo não fizesse processo de licitação, né, dando prioridade a uma empresa que teria contato com o governo federal. E mais que isso, Neila, que é importante destacar, ela falava em nome do Lulinha. Ela falava em tem mensagens dela trocando com autoridades, dizendo que ela era o Lulinha, né? Ou seja, quem estava negociando, segundo a mensagem dela, levando em consideração que ela se colocava como Lulinha, era o Lulinha, não era ela, né? Então, isso que a Polícia Federal tem que investigar. A que ponto o tráfico... Primeiro, se teve tráfico de influência de fato, ao que tudo indica, teve, e se o tráfico de influência gerou algum tipo de benefício ou não benefício. Se ela chegou a corromper alguém, dando dinheiro para alguém ou não, né? Se o dinheiro que ela deu para o Marcola, que era o chefe de gabinete do Lula, de aproximadamente R$250 mil, era o fruto de corrupção. Porque aí, além do tráfico de influência, está claro, a corrupção ativa e a corrupção passiva. E eu espero que a Polícia Federal revele, né, e conclua sobre esse assunto. Mas, como você bem colocou, as questões estão claras aí. Só não vê quem quer, né? Infelizmente, no Brasil, em período eleitoral, a bolha lulista, a bolha petista, quando as coisas resvalam no Lula, faz vista grossa. No mesmo sentido, quando as coisas resvalam no Bolsonaro, né, e no Flávio Bolsonaro, as pessoas da bolha do bolsonarismo também gostam de relativizar. Ou seja, nós temos que ter um posicionamento crítico em relação a esse assunto. Não dá para aceitar que, em 2026, pessoas fazem tráfico de influência no governo federal e queiram, né, violar a lei de licitação e contratar de forma direta, causando dano ao erário e dano à sociedade. Então, eu espero que a Polícia Federal investigue e conclua sobre essa questão. Neila. Se a gente for parar para pensar, Felipe, são vários personagens já incluídos nessa história, desde que o celular da Roberta Luxinger foi apreendido pela Polícia Federal. Claro, o Lulinha, o Careca do INSS, o Marcola e o Berger, que também é muito próximo do presidente Lula e assumia uma função muito importante dentro do Ministério da Saúde. Ou seja, são muitos personagens envolvidos e personagens próximos ao presidente Lula que podem, sim, acabar reverberando nessa campanha de 2026. A gente vai ver como a campanha do presidente vai conseguir lidar com isso, vai tratar disso, ou se vão esperar que os opositores acabem batendo nessa tecla. Bom,